Depois de tanto tempo sendo maltratado, não ganhando reconhecimento com seus feitos absurdos, sendo altamente subestimado e não tendo nenhum privilégio social, Mesh Van Dead salva a cidade, ganhando finalmente o reconhecimento que merece por muitas pessoas que por pouco tempo atrás vibravam com cada golpe da Margaret Macaron acertado nele e se corroíam por dentro quando Mesh contra-atacava. Meshly, Magic and Muscles, capítulo 72. Fala rapaziada, beleza? Meu nome é João e sejam bem-vindos ao canal Wanted. E hoje, rapaziada, review de Meshly, Magic and Muscles, capítulo 72, cara. Foi um capítulo bom, mas foi um capítulo curto e teve algum clichê lá e cá, né? Mas foi um capítulo curto, realmente, cara. Foi muito rápido de ser lido, né? Mas enfim, sem enrolação, bora falar do capítulo. Bom, anteriormente, aquele monstro gigantesco, né? Formado pela fusão dos zumbis invocados por Innocento Zero, está bem na frente do colégio Winston. Então ele facilmente com aquele tamanho poderia destruir a cidade em um instante. O líder da Innocento Zero comenta com o Mesh que independente dele estar confiante ou não para vencer essa batalha, tente derrotá-lo se for capaz, né? Essa fala mostra que o líder está colocando a força do Mesh à prova, mesmo a diferença de poder sendo muito grande. E nisso, o tempo do congelamento geral do tempo, né, que o líder da Innocento Zero, pois logo que ele chegou, acaba, né? E a multidão de pessoas no Coliseu voltam a si. A maioria percebe que eles ficaram fora por um tempo. E logo quando vem o monstro ficam super assustados e com medo dele destruir a escola facilmente. O monstro então dá um golpe feroz numa montanha que é despedaçada facilmente e pedaços bem grandes de pedra estão para cair no Coliseu e causar uma grande destruição. E de repente aparece uma lembrança da irmã de Lance, e depois as pedras ficam no ar paradas. Gravioli. Lance Crown usa seu poder de gravidade para impedir o avanço dos escombros e já manda de volta juntamente com um feitiço de Barret chamado Explomb, que dá uma impulsão muito maior para o feitiço do Lance. Mas os feitiços são absorvidos num instante por uma barreira mágica que aparece na frente do monstro, absorvendo as magias. Caldo Gerrena então aparece falando que deve ter um feiticeiro que colocou essa barreira, e até que ele seja derrotado a magia não vai funcionar no monstro. Então a única escolha para derrotar esse monstro é derrotar esse usuário de magia. Cara, é muito legal que a gente vê que o Caldo Gerrana ele tem uma certa experiência a mais que os outros feiticeiros, né? Então ele já entendeu a situação só de ver os feitiços se chocando com a barreira. E cara, eu acho que esse feiticeiro poderia ser ou o líder da Innocento Zero ou ser algum outro membro da Innocento Zero, né? Que ia ser bem mais legal que fosse, né? Pra dar uma diferenciada, porque não é possível que esse líder faz tudo, né? Ele mostrou que sim, ele tem uma organização grande. E pelo que parece, o Caldo Gerrena, logo depois que ele fala isso, ele já tá procurando por esse indivíduo. O monstro então, invulnerável à magia por enquanto, parte pro ataque e a multidão fica em choque, já achando que é o fim de Easton com apenas um golpe do monstro. E todos desesperados pedindo ajuda e falando que não querem morrer. Mas de repente o monstro é parado no meio do golpe do nada. As pessoas estranham e o monstro é um pouco arrastado para trás, quando vemos que na verdade é o Mesh puxando aquela grande corrente e todos ficam surpresos. O monstro percebe e começa a puxar, começando assim um cabo de guerra entre o monstro e Mesh Van Dead. O público, mesmo com o Mesh salvando suas vidas, estão subestimando ele, falando e sendo preconceituosos, falando entre si. Então é ele que não usa magia? Imagina ele no topo de Easton. Será que isso deve ficar para ele mesmo? De jeito nenhum, não há espaço nesse mundo para quem não usa magia. Mas logo depois deles falarem muita besteira, muitas coisas preconceituosas, o monstro dá um rugido muito alto, assustando a todos. E o Mesh encaixa todos os dedos dele na corrente para ficar mais fixo, para melhorar o jeito de puxar. Mas como consequência começa a sair muito sangue dos dedos dele. O cabo de guerra simplesmente está insano. Mas será que isso importa? Pensa a multidão, né? Mesmo sem magia, ele está se esforçando para salvar todos nós e a escola. Todos ficam atentamente olhando para o Mesh e começam a gritar: "Você consegue! Você consegue! Força, Mesh!" Nesse momento, o Mesh passou de uma escória
da escola e da sociedade, porque ele não possui nenhum pingo de magia, sempre por pouco de ser expulso de tudo, há uma esperança, a única esperança das pessoas nesse momento. Ele simplesmente mudou as regras. A plateia continua a gritar por Mesh: mantenha-se firme, não desista, dê o seu melhor, você consegue. E depois de um tempo do cabo de guerra, Mesh, usando toda a sua força, consegue superar o gigante, mandando ele para cima. Nesse momento a multidão fica na espera, com tensão e alívio no ar. Mesh consegue jogar ele para baixo com tudo, fazendo o monstro cair e espatifar no chão com tudo. Então o capítulo foi esse, rapaziada. Foi um capítulo bem curto e clichê, mas bom, porque lembrando que nem tudo que é clichê é ruim. O ruim do clichê mesmo, a desvantagem de ser um clichê é que é meio previsível, cara. Mas se bem usado pode ser bom, e foi o caso do Mesh nesse capítulo, cara. Foi bem legal o pessoal em um minuto falando mal do Mesh e no outro percebendo que ele é a única salvação e apoiando ele com gritos de motivação que com certeza ajudaram na força final, no golpe final do Mesh nesse capítulo. E rapaziada, atualmente eu venho errando muito nas previsões. Eu costumava acertar mais quando eu comecei a fazer os reviews, né? Mas deve ser por causa da minha imensa vontade de ver os Visionários Divinos chegando e solando logo, cara. Eu quero muito ver. Mas esse dia ainda vai chegar, mas não vai ser por agora. Mas agora as previsões pro capítulo 76, né, já vamos emendar aqui. Seria muito legal se o Barret ou o Caldo Gerena, mas de preferência o Barret, achassem o feiticeiro da barreira e derrotassem ele, né? De preferência o Barret, porque ia ser mais legal, né? O Caldo Gerena, eu quero ver ele contra adversários mais fortes. Agora é a hora do Barret. E depois de um dos dois derrotar esse feiticeiro, iria juntar o Lance, a Margaret e o Caldo Gerena pra segurar o monstro, porque vamos concordar que nem os zumbis normais estavam sendo derrotados. Imagina uma fusão gigante deles. Então esse monstro ainda vai dar muito trabalho, né? É muito resistente, tem regeneração e tal. Ou ao invés desse pessoal que tá embaixo, pode vir um Orter Medal da vida, né? Ou aquele Visionário Divino que tava a caminho do Coliseu. Porque o Orter ia ser muito da hora a interação dele nesse momento. Ele vendo essa ação da multidão, ele ia passar muita raiva. Uma questão que ficou em aberta foi o Alberg lá em cima sozinho contra o líder. Isso me preocupa pra caramba, porque o Alberg, ele não tá podendo fazer nada, ele não vai lançar mais feitiços, ele já tá no limite. Ele mesmo sacrificou a própria vida para poder usar aquele último poder que ele usou. Então é só questão de tempo. O que o Mesh fez chegando lá foi só prolongar um pouco a vida dele, né? O autor simplesmente pode congelar essa luta até a questão da parte de baixo terminar, ou alguém chegar lá em cima, no caso o Mesh, ou algum feiticeiro, ou um Visionário Divino, só para o Alberg poder ter as últimas palavras, né? Eu tô com boas esperanças pro próximo capítulo de Mesh. Anda muito divertido, apesar dos clichês atuais e dos capítulos estarem bem curtos, porque eu imagino fácil, né? 2 ou 3 capítulos, os 2, 3 últimos capítulos sendo adaptados de um episódio de anime tranquilamente. Isso é uma característica do próprio Mesh, né? De seus capítulos não serem tão recheados e serem mais leves de se ler, né? Colocando as informações pouco a pouco nos capítulos e tendo diálogos leves e muita cena de feitiço e luta. Mas enfim, rapaziada, se você gostou do vídeo, já deixa um like. Se você não é inscrito, faz a boa. E é isso, valeu, falou, fui!